Sejam A e B números reais, com A menor do que B, e F uma função. E F uma função. Se F é contínua no intervalo fechado AB, F é diferenciável no intervalo aberto AB, e F de A igual a F de B, então existe C no intervalo aberto AB tal que a derivada da F em C é igual a zero. Esse teorema é conhecido como teorema de Rowley. Teorema de Rowley. Ele é fundamental no cálculo. Dele decorre o teorema do valor médio, que eu listo como os 5 resultados mais importantes no cálculo diferencial. Vocês já viram 2, tá? Regra da cadeia e o teorema do valor intermediário. Aí você tem o teorema do valor médio, mais decorrente daqui. E, novamente, esse é um teorema de existência. Ele diz que se uma função é contínua no intervalo fechado, ela é diferenciável no interior desse intervalo, que é o intervalo aberto. Esse intervalo aqui é o interior do fechado. E a função coincide nos extremos, então F de A. Então existe um C. Existe um C no intervalo aberto AB, tal que F' de C é zero. Esse teorema ele é bem intuitivo. Ele é bem intuitivo, visto que, quais são as suas hipóteses? Quais são? Vamos ver aqui, Está aqui o A, está aqui o B. A terceira hipótese é o valor F de A é igual ao valor F de B. E a função ela é contínua daqui para cá. Ela é contínua no fechado. E tem derivada em todos os pontos do intervalo aberto. Como o seu gráfico é um arame, porque ela é contínua, para ela vir daqui para cá, ela tem que fazer coisas desse tipo, por exemplo. Aí haverá pontos onde a derivada é zero. Haverá ponto onde a derivada é zero, mas pode ser que tenha mais de um. Esse é um teorema de existência. Ele não é de unicidade, nem ele exibe. Ele não diz qual é o ponto onde a derivada é zero. Ele diz que existe, tá? Existe um ponto aqui onde a derivada é zero, tá? Então vamos à prova dele. Mas vamos dá para dar uma prova. Tá? Olha aqui, Prova. Silêncio aí, pessoal. Prova. Então, admita as hipóteses. Admita as hipóteses, tá? Para não ter que escrever tudo de novo. Admita as hipóteses. Então, admita as hipóteses. Então, primeira coisa, vamos usar logo o teorema do valor extremo que estava aqui.
A função f, ela é contínua no fechado. Vamos usar a primeira hipótese. Então, daí f tem ponto de máximo e tem ponto de mínimo. Então, daí existem P e Q no intervalo fechado AB, tais que o valor f de P é menor que ou igual a f de x, que é menor ou igual a f de Q, qualquer que seja x pertencente a B. Certo? Ela tem ponto de máximo e tem ponto de mínimo, porque ela é contínua no intervalo fechado. Então, já usei a primeira hipótese. Agora, tem-se duas possibilidades. Quais são? Tem-se o seguinte. F de P é igual a F de Q, ou F de P é menor. Não pode ser maior. Já disse. Tá? É outro negócio. No caso em que f de P é igual a f de Q, a função é constante. No caso em que f de P é igual a f de Q, a função f é constante no intervalo fechado AB. E, portanto, a derivada é zero, qualquer que seja x no intervalo aberto AB. Se ela é constante, tá certo? A derivada é zero, qualquer que seja x no intervalo aberto AB. Tem derivada. Não é constante? Então, ela é igual a constante no intervalo aberto. Então, ela é diferenciável, porque a constante é diferenciável no intervalo aberto. Veja bem, ó, pessoal. O resultado fundamental, um dos resultados mais interessantes é: se duas funções coincidem no intervalo que é aberto, e nesse intervalo uma delas é diferenciável, a outra também é, e as duas têm a mesma derivada, mas o intervalo precisa ser aberto. Então veja bem, a função é constante no intervalo fechado, mas se ela é constante no intervalo fechado, ela é constante no intervalo aberto. E se ela é igual a constante no intervalo aberto, como a constante é diferenciável, a f é diferenciável e a derivada da f é a derivada da constante. Então você tem isso aqui. Ok? E aí morreu, porque se a derivada é zero em todos os pontos, eu só queria um. Tá? Olha, no caso em que... Agora vamos ao outro caso. No caso em que f de P é menor do que f de Q, tem-se duas possibilidades. Tem-se, no caso em que f de P é igual a f de Q, tem-se duas possibilidades. Quais são? P pertence ao interior do intervalo, ou Q pertence ao interior do intervalo. Uma das duas coisas tem que acontecer. Por quê? Porque os dois não podem ser extremos do intervalo. Porque se os dois forem extremos do intervalo, os dois valores são iguais. Ó, eu estou usando a terceira hipótese aqui. No caso em que, entendido? Porque eu tenho f de P menor do que f de P. Então, ou P está no interior,
ou Q está no interior. Mas aí morreu. Por quê? Vejam comigo. Ó. Se o P está no interior do intervalo, o P, como o P é ponto de quê? P é ponto de mínimo da função no intervalo fechado, P vai ser ponto de mínimo da função no intervalo aberto. Aí ele vai ser ponto de quê? De mínimo local. Se ele é ponto de mínimo local, ele é ponto crítico. Mas como ele está no interior do intervalo, ele vai ser um ponto crítico onde a derivada é zero. Entendeu o argumento? Você entendeu? Agora vamos ver aqui. E se for isso aqui? Se o Q está no intervalo aberto a B, tá? Então, como o Q é ponto de máximo da função no fechado, por força maior, Q é ponto de máximo da função no intervalo aberto. Então, o Q vai ser um ponto de máximo local. Mas se ele é um ponto de máximo local, necessariamente ele é um ponto crítico. Mas ele é um ponto onde a derivada existe. Então, a derivada vai ter que ser zero. Preciso escrever mais? Hã? Precisa escrever mais coisa? Não, assim está bem dissecado lá. Portanto, f de P é zero, ou f de P é zero, não. F' de P é zero, ou f' de Q é zero. Morreu. Entendeu não? Entendeu? Pronto, e aí está finalizado. O que eu queria exibir. Tá certo? Tá entendido? Então, de novo, ó, no caso em que f de P é igual a f de Q, a função é constante no intervalo aberto. Se ela é constante no intervalo aberto, ela é diferencial no intervalo aberto, e a derivada é a derivada da constante, a derivada é zero em todos os pontos. Morreu. No caso em que isso aqui é menor do que isso, o P e o Q, os dois não podem ser extremos do intervalo. Então, ou P está no interior, ou Q está no interior. Porque qual é a negação disso? P não é interior e Q não é interior. Então, P e Q são os extremos. Mas se P são os extremos, o f de P tem que ser igual a f de Q, porque essa é a hipótese. Então, não é isso que acontece. Tá? Então, P está aqui ou P está aqui. Se P está aqui, como P é ponto de mínimo, P vai ser ponto de mínimo local, porque vai ser o ponto de mínimo da função do intervalo aberto. Se Q está aqui, Q vai ser o ponto de máximo local, porque Q vai ser o ponto de máximo da função do intervalo que é aberto. E aí acabou. Certo? Pronto. Resolvido isso, eu vou só mostrar para vocês aqui, que é fundamental, um desenhozinho, um desenho. Você pega essa função, 3 desenhos aqui. Considere o intervalo 0, 1. Zero, um fechado, e pega a função f de x igual a x. Vamos lá. Há algum ponto, essa função é diferenciável? É. F de x igual a x, qualquer que seja o x real. Quem é a derivada dessa função? Quem é? É 1, qualquer que seja o x real. Portanto, a derivada nunca é zero. Aí diga. Há algum ponto no interior desse intervalo onde a função tem derivada zero? Há? Pergunta. Estou perguntando. Intervalo 0, 1. Considera o intervalo 0, 1 aberto. Há algum ponto no interior desse intervalo onde a derivada é zero? Mas isso fere
O teorema de Rowley está em contradição do teorema de Rowley? Vamos ver. A função é contínua no intervalo fechado? É? A função é contínua no intervalo fechado? É. Ela é contínua no intervalo fechado. Ela é contínua em toda a reta, em particular é contínua no intervalo fechado. Ela é diferenciável no intervalo aberto? É. Está aqui, minha filha. Ela tem derivada em todo número real. Considere um intervalo fechado. A função é contínua nesse intervalo? É. Considere um intervalo aberto. Ela é diferenciável no intervalo aberto? É. Ela tem derivada em todos os pontos do intervalo aberto. Ela satisfaz as duas primeiras hipóteses do teorema de Rowley, mas a terceira, pura. Ela é contínua no fechado, é diferenciável no intervalo aberto, só que eu tenho f de 0 diferente de f de 1. Então, a não existência de um ponto onde a derivada é zero aqui nesse intervalo não contradiz o teorema de Rowley, porque a terceira hipótese não é satisfeita. O teorema de Rowley ele garante quando as três hipóteses são satisfeitas. Tá? Pega esse exemplo aqui, ó. Pega esse exemplo aqui. Ó. Mesmo intervalo, 0, 1. Mesmo intervalo, 0, 1. Pega a função, ó. Pega a função assim. F de x igual a x se o x é menor que ou igual a 1 e a x menos 1 se o x é maior do que 1. Tá aqui. Hã? X menos 1. Quem é o gráfico dessa função? Não, ela é, isso aqui é assim, ó. Assim, precisa ser assim, viu? É x se o x é menor do que 1 e é x menos 1 se o x é maior ou igual a 1. Então o gráfico dessa função é isso aqui, ó. Ela chega bem aqui. Quanto é que vale f de 1? Quanto é que vale f de 1, hein? Quanto é que vale f de 1? Quanto? 0. Então o gráfico não toca nesse ponto. O gráfico não passa por esse ponto. Aqui o gráfico é assim. Nessa função é isso. Então, bem, a derivada dessa função é o seguinte. Derivada de f em x é 1 se x é menor do que 1 e é 1 se o x é maior do que 1. Não tem derivada no 1. No 1 ela não é contínua. Ou seja, não existe, olha, aqui não existe x pertencente ao intervalo 0, 1 aberto, tal que f' de x é 0. Mas isso não fere. Aqui também não existe x no intervalo 0, 1 aberto, tal que f' de x é 0. Não existe. Mas esse exemplo fere o teorema de Rowley? Não. Bem, a função coincide nos extremos, não coincide? F de 0 é igual a f de 1. A função é diferenciável no interior do intervalo. Ó. Ela tem derivada em todos os pontos do interior do intervalo. Mas ela não é contínua no intervalo fechado. Se você olhar para o intervalo fechado, o intervalo 0, 1 fechado, nesse intervalo a função não é contínua.
Então, essa função não satisfaz as três hipóteses do teorema de Rolo. Ela satisfaz a segunda, ela é diferenciável no intervalo aberto, ela tem derivada em todos os pontos do intervalo aberto, tá? Ela coincide nos extremos, mas ela não é contínua no intervalo fechado. Por quê? Porque ela não é contínua no 1. Ela nem tem continuidade no 1. Pronto, certo.